Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C#. Nessa aula eu vou falar sobre variáveis locais tipadas implicitamente, ou como utilizar a palavra reservada var. A partir da versão 3.0 do Visual C#, as variáveis que forem declaradas no escopo do método podem possuir um tipo implícito utilizando a palavra reservada var. A palavra-chave var, ela instrui o compilador a inferir, deduzir o tipo da variável que está sendo declarada a partir da expressão no lado direito da instrução de inicialização. O tipo que é inferido ele pode ser um tipo interno, um tipo anônimo, um tipo definido pelo usuário ou um tipo definido na biblioteca de classes da plataforma .NET. Dessa forma, quando eu declaro int x igual a 0, tá? Essa declaração é equivalente a var x igual a 0. Na primeira declaração, eu estou fazendo uma declaração explícita da variável x como sendo do tipo int. Na segunda declaração, eu estou declarando uma variável local implicitamente usando a palavra reservada var. Lembrando que essa palavra var aqui, ó, var em minúsculo, ela não significa variante e não indica que a variável é fracamente tipada. Vamos entender isso. A palavra-chave var é uma maneira implícita ou indireta de definir tipos de dados ou tipo de variáveis. Então, a forma normal que eu utilizo para declarar uma variável, por exemplo, na linguagem C#, vamos usar aqui int x igual a 0. Então, aqui eu tenho uma definição explícita ou direta do tipo de dados da variável. Eu estou definindo isso aqui de maneira explícita. Estou falando que essa variável é do tipo int. Tá? Já quando eu utilizo a palavra reservada var e faço var y igual a 0, tá? Eu tenho uma definição implícita ou indireta do tipo de dados. Aqui nessa declaração, a variável y está sendo definida implicitamente usando a palavra reservada var. Como isso ocorre? O compilador ele está inferindo o tipo da variável y a partir da expressão do lado direito da instrução de inicialização. Quando eu faço isso, essa definição ela é feita estaticamente e não em tempo de execução. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Eu já tenho um projeto criado que eu estou chamando de curso var do tipo console. Então, olha, quando eu faço assim, int valor igual a 100, eu tenho uma declaração explícita da variável valor do tipo int. Eu estou dizendo aqui que essa minha variável, o tipo dela é int. Quando eu uso a palavra reservada var, vamos colocar aqui var número igual a 200. Quando eu faço isso, a variável número ela está sendo declarada de forma implícita como sendo do tipo int. Olha aqui, ó. Local variável int número. Por quê? Como que ele sabe que é int? Porque ele verificou a expressão do lado direito e ele verificou que isso aqui é um int, tá? É um tipo. Então, o compilador faz isso de forma implícita, avaliando a expressão do lado direito. É isso que está sendo explicado aqui. Então, vamos ver algumas declarações de variáveis. Aqui eu estou dando o exemplo de int, né? Vamos ver a utilização como eu posso usar a palavra reservada var. Por exemplo, var i igual a 5. Tá? E aqui ele é compilado como int. Olha lá. Vamos colocar agora var nome igual a Macorati. Agora, nome está sendo compilado como uma string. Por exemplo, se eu vier aqui nessa variável aqui e fizer assim, i igual a Macorati, o que vai acontecer? Olha, o compilador
ele vai reclamar, ele vai falar que ele não pode converter implicitamente o tipo string para int. Tá? Então isso significa que a minha variável i ela foi definida como do tipo int. E eu estou tentando atribuir uma string e o compilador está reclamando, falando que não pode converter de string para int. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Aqui é string, aqui é int. Por exemplo, uma variável um array de vetores do tipo inteiro. Olha lá, está sendo declarado como uma variável, né, um array de inteiros do tipo int. Por exemplo, var aluno igual a 1000. Vamos colocar aqui nome, nome igual a Macorati. Aqui, olha, eu estou criando um tipo anônimo. Tá? Então eu posso definir, eu posso usar a palavra reservada var para implicitamente atribuir o tipo da variável aluno como sendo um tipo anônimo. Tá? Var lista igual a new lista, uma lista de inteiros. Ó, a minha variável local, ela está implicitamente, o tipo dela está implicitamente sendo atribuído com uma lista de inteiros. Tá? Então eu posso usar a palavra reservada var nos seguintes contextos. Eu posso usar em declaração de variáveis locais, como eu acabei de mostrar, né? Do var, o nome da variável, e faço a atribuição. O compilador infere o tipo a partir da expressão do lado direito. Eu posso usar uma instrução de inicialização for, por exemplo, for var char 1, então ele vai inferir que aqui o tipo é um int. Posso usar numa instrução de inicialização for each, então var item em lista. Então, item aqui vai ser do tipo lista. Em uma instrução using, var file new string, então ele vai verificar que aqui, esse file aqui é do tipo string reader. Tá? Então, em muitos contextos, você utilizar var, né, pode ser opcional, e pode ser uma questão de conveniência. Tá? Então, quando eu fazer assim, ó, var int igual a 5 ou int i igual a 5, é a mesma coisa. Tá? Não tem diferença nenhuma. Então, vou colocar j, né? Então, isso aqui, ó, usar var nesse caso aqui, ou int j igual a 5 ou var já igual a 5, é uma questão de conveniência. Ocorre que quando, tá, a variável é inicializada como um tipo anônimo, se eu quiser acessar as propriedades do objeto, eu devo usar a palavra reservada var. Tá? Por exemplo, eu vou comentar aqui, ó, nesse projeto aqui, para mostrar isso, criei aqui um modelo de entidades, usando aqui, eu vim aqui em Project, dei add new item, vim aqui em add entity data model e criei um modelo de entidades usando o banco de dados Northwind. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu estiver utilizando um tipo anônimo e eu quiser acessar as propriedades do objeto posteriormente, é bom utilizar a palavra reservada var. Eu sou obrigado a fazer isso. Então aqui, ó, nesse exemplo, se eu quiser usar uma consulta assim, eu vou usar o tipo Northwind db, estou criando uma instância do meu contexto de entidades, né? Então, var consulta igual
from C in DB customers, estou fazendo uma consulta aqui, estou consultando a minha tabela de clientes, quando a cidade foi igual a London. Aí eu dou um select no C. Quando eu faço isso, a minha consulta aqui, ó, o tipo dela é o tipo iCarryable de customer, tá? Então ele está me retornando esse tipo e através disso eu posso utilizar aqui, ó, diversos métodos anônimos, porque o tipo definido aqui usando var, tá, é do tipo iCarryable. Então aqui eu sou obrigado a usar. Agora, quer ver um contexto quando eu não sou obrigado a usar? Vamos supor que eu tenho uma string de nome, né? Chama nomes aqui. Vou colocar aqui Macorati Mia, tá? E agora eu vou usar a var para definir uma consulta aqui, ó. Var from nome em nomes. Where nome, primeiro caractere do nome foi igual a P minúsculo, né? Aí eu dou um select no nome. Deixa eu comentar esse código aqui. Então aqui, como eu estou definindo um tipo anônimo, então eu sou obrigado, se eu quiser acessar depois informações dessa consulta, usar a var. Nesse caso aqui, vamos dar um for each aqui, eu vou te mostrar string in consulta. E aqui ele iria dar um console, line, opa, faltou aqui string, n, e aqui ele vai imprimir n. Aqui ele está reclamando que eu tenho que definir o using system. Nesse caso aqui, ó, a utilização de var ela não é obrigatória. Por quê? Porque o tipo definido aqui, ó, ele foi definido explicitamente. Então, aqui eu não tenho um tipo anônimo. Eu tenho um tipo explicitamente definido. Então, utilizar var aqui, ó, é opcional. Eu posso ou não utilizar, não é obrigatório. Tá? E quando que é aconselhável usar var? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vou comentar isso aqui. Quando eu tiver nome de classes muito grande, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou criar uma classe aqui, vou definir aqui, ó, minha classe programa está aqui, então eu vou definir uma classe aqui, ó, classe, então vamos lá, é uma classe com nome muito grande de digitar. Tá, definir uma classe aqui. Quando eu tiver um cenário onde eu tenho isso, olha, é aconselhável você usar var. Por quê? Ó, vamos supor que você queira criar uma instância dessa classe. Você vai ter que fazer assim. Eu vou copiar e colar para não ter que digitar. Então eu teria que fazer assim. Ó. Tá? Objeto 1 igual a 1000. Né? Vou colocar string aqui. Aqui faltou eu definir o string. Então aqui, ó,
você perceba que eu estou tendo que digitar um nome muito grande. Para mim usar var, basta eu fazer isso. Var objeto 2 igual. Venho aqui. Tá vendo? A utilização de var aqui facilita, torna mais fácil, tá? Eu economizo o tempo de digitação. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte. Deixa eu comentar esse aqui então. Vou comentar essa classe aqui, que eu não vou usar mais, e vou comentar isso aqui também. Então, ó, eu vou criar um string, um array de string chamado vetor. Vou definir aqui Macorati, criei, tá, um array de strings definido explicitamente. Então agora eu quero retornar desse array os elementos cujo tamanho for maior que 5. Como é que eu faria sem usar a var? Eu teria que fazer assim, ó, enumerable, né? Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar uma classe aqui, que eu vou chamar de Macorati, onde eu tenho que definir o tamanho que eu quero atribuir e o valor. Com isso, eu defino um enumerable dessa classe, crio uma instância, né? E aí eu vou fazer aqui ele está reclamando porque falta eu usar o generics. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu já defini a minha classe, tá? Então agora eu vou fazer uma consulta link. Com x in vetor where o tamanho tem que ser maior que 5. Aí eu dou um select new Macorati. Aí eu defino tamanho igual a xlength e valor igual a x. Certo? Então, sem usar var, olha só o que eu tive que fazer. Tá? Então, eu defini um array de string chamado vetor, com 2 nomes, poderia ter colocado muito mais, né? Como eu quero tratar e obter os elementos desse array cujo tamanho seja maior que 5, eu tenho que definir uma classe, tá? Que eu dei o nome de Macorati, poderia ser qualquer outro nome. Aí eu defini 2 campos, tamanho e valor. Aí eu estou usando, tá, um enumerador dessa classe, aonde eu estou verificando qual o tamanho de cada elemento desse vetor. Se ele for maior que 5, eu vou criar uma nova classe com o tamanho e o valor atribuído. Isso sem usar var. Se eu usar var, olha só como é que fica. Tá? Se eu usar var, eu não preciso definir o enumerable. Eu venho aqui, dou var object, removo o nome da classe aqui e eu não preciso da classe aqui. Ó. Posso comentar. Tá vendo? É equivalente. Então, var, nesse caso, como eu passei a usar uma função anônima,
Tá? Então, eu posso usar var e economizar na digitação. Então, são dois cenários onde a utilização de var pode me ajudar. Quando eu tenho um nome muito grande de classe ou quando eu precisar tratar com um cenário onde eu possa criar fazer uma inicialização, né, implícita. Aí eu uso var, eu vou economizar tempo e não vou precisar definir tipos que seriam necessários, né, se eu não usasse o var. E para concluir, vamos ver algumas restrições que se aplicam às declarações das variáveis digitadas implicitamente. Tá? Quando eu posso e quando eu não posso usar var. Tá? Var ela só pode ser usada quando uma variável local é declarada inicializada. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Ó. Vou comentar isso aqui. Ó. Eu posso fazer isso. Var nome igual a... Eu tenho que inicializar, né? Eu não posso fazer isso, tá? Olha, aqui o compilador ele vai reclamar a variável local chamada nome. Opa, deixa eu comentar isso aqui. Ó, variáveis tipadas implicitamente precisam ser inicializadas. Então eu não posso simplesmente digitar var nome, eu tenho que inicializar ela. Tá? Muito bem, vamos ver qual é a outra restrição. Não é possível inicializar a variável como nulo, nem um grupo de método ou em uma função anônima. Por exemplo, eu não posso falar assim, var nome igual a nulo. A variável... Opa. Eu não posso atribuir null a uma variável tipada implicitamente. Vamos ver aqui. Ó. Var não pode ser usada em campos do escopo da classe. Tá? Variáveis declaradas usando var não podem ser usadas na expressão inicialização. Por exemplo, ó, aqui eu posso fazer isso. Opa. Mas não posso fazer isso. Ó. Olha lá. Deixa eu comentar isso aqui, né? Eu não posso usar uma variável antes de ela ser declarada. Então, variáveis declaradas usando var não podem ser usadas na expressão de inicialização. E múltiplas variáveis do tipo implícito não podem ser inicializadas na mesma instrução. Por exemplo, eu não posso fazer assim. Ó. Quando eu faço com int, deixa eu comentar isso aqui. Quando eu faço assim, ó, int a igual a 5, opa, a igual a 5, b igual a 9, c igual a 90. Tá? Opa, que é int. Então eu estou declarando três variáveis do tipo inteiro e estou inicializando. Eu não posso fazer assim. Var x igual a 0, y igual a 9, z igual a 90. Olha aqui o erro que o compilador dá. Variáveis tipadas implicitamente não podem ter múltiplas declarações. Então eu tenho que fazer assim, ó. Var y igual a 9, opa, aqui, e var z. Isso é válido, tá? Já se eu fizer isso aqui, ó, opa, colocar var aqui, não é válido. Eu teria que desmembrar em três declarações usando o var. Então, dessa forma, o conceito de
das variáveis locais tipadas implicitamente, ela foi introduzida na versão 3.0 e elas são muito utilizadas. E essa aula procurou dar uma visão geral de como que você pode declará-las, quando e como usá-las. Até a próxima aula.